Uma menina pobre caminha para a escola com seu único sanduíche nas mãos. Ao ver um homem tremendo de frio, ela diz: "É meu último pedaço", e entrega o lanche com um sorriso. 2 horas depois, a história chega aos ouvidos de um bilionário, o próprio homem disfarçado. O que vem a seguir muda para sempre a vida da menina, da mãe e também a dele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Em um bairro humilde na periferia de Salvador, onde o sol da Bahia aquecia tanto as mansões à beira-mar quanto os pequenos apartamentos dos bairros populares, vivia uma menina de 7 anos chamada Yara com sua mãe, Dandara. O pequeno apartamento de 2 cômodos no subúrbio ferroviário era modesto. Paredes com pinturas desgastadas, móveis simples, mas bem cuidados. Sinais da luta diária de uma mãe solo que não permitia que as dificuldades apagassem o amor que cultivava no lar. Dandara trabalhava como enfermeira em 2 hospitais diferentes, durante o dia no posto de saúde do bairro e à noite em um grande hospital particular no centro da cidade. Apesar do cansaço que carregava nas olheiras profundas, nunca deixava de preparar o café da manhã da filha e escutar suas histórias da escola antes de sair para o trabalho. "Mãe, hoje a professora disse que vamos aprender sobre as estrelas", comentou Yara entusiasmada, enquanto Dandara trançava seus cabelos cacheados. "É mesmo, minha flor. E você sabe que você é a minha estrelinha mais brilhante, não é?" Dandara beijou o topo da cabeça da filha, sentindo o coração apertar. Naquela manhã, como em tantas outras, o dinheiro para a merenda estava contado. Mas Dandara fazia questão de que Yara levasse seu lanche, mesmo que fosse apenas um simples sanduíche. "Tá pronto, meu amor." "Cuidado com o seu lanche, viu?" "Fiz com carinho." Dandara entregou o sanduíche cuidadosamente embrulhado em um guardanapo colorido. Yara guardou o pacote na mochila surrada, mas ainda assim cheia de adesivos de personagens que a menina colecionava. Beijou a mãe e saiu, saltitando pelo corredor do pequeno prédio onde todos se conheciam. Desceu as escadas cumprimentando Dona Zuleide, a vizinha que sempre regava as plantas no corredor, e seguiu seu caminho para a escola municipal, que ficava a algumas quadras dali. O céu estava limpo naquela manhã de outono, uma raridade em Salvador que normalmente recebia chuvas frequentes nessa época do ano. Yara caminhava observando tudo ao seu redor, com a curiosidade própria da infância. Os pássaros que pousavam nos fios, as cores das casas, as pessoas que corriam para o trabalho. Foi quando ela virou a esquina que avistou um homem sentado na calçada. Diferente de outros moradores de rua que às vezes via pela cidade, este homem tinha um olhar distante, porém vivo. Vestia roupas surradas, cabelos despenteados, barba por fazer, mas algo em seus olhos capturou a atenção de Yara. Pareciam olhos que já haviam visto muito do mundo. O homem tremia levemente, apesar do calor baiano. Estava sentado próximo à entrada de uma padaria, mas ninguém parecia notá-lo. As pessoas passavam apressadas, ocupadas com suas próprias vidas, como se ele fosse invisível. Yara parou. Seu coração de criança não conhecia preconceitos nem barreiras sociais. Só conseguia ver alguém que parecia triste e com fome. Sem hesitar, abriu a mochila e tirou o sanduíche que sua mãe havia preparado com tanto carinho. "Moço, o senhor quer meu lanche?" perguntou, estendendo o pacote embrulhado. O homem levantou o olhar, surpreso com aquela voz infantil. Seus olhos castanhos e profundos pareceram ganhar um brilho momentâneo. "Não precisa, pequena, guarde para você", respondeu com uma voz rouca, mas educada, que não combinava com sua aparência maltrapilha. "Mas o senhor parece com fome. Eu vou almoçar na escola hoje. A tia Janaína, que é a merendeira, disse que vai fazer o meu preferido: arroz, feijão e frango", explicou Yara com a lógica simples e direta das crianças. O homem hesitou. Por um momento, pareceu avaliar não apenas o sanduíche, mas o gesto em si. Finalmente, estendeu a mão e aceitou o pacote. "Muito obrigado", disse com uma emoção que parecia deslocada para um simples sanduíche. "Qual é o seu nome?" "Yara, e o do senhor?" "Eu me chamo Tiago", respondeu, abrindo um pequeno sorriso entre a barba por fazer. "Prazer em conhecer, seu Tiago. Tenho que ir para a escola agora."
Bom dia. Yara despediu-se com um sorriso radiante e continuou seu caminho, deixando para trás um homem visivelmente tocado. O que Yara não sabia, e nem poderia imaginar, era que Tiago Almeida não era um simples morador de rua. Era um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, dono de uma rede de hospitais privados e fundador do Instituto Almeida, dedicado a projetos sociais na área da saúde. Naquele dia, havia saído às ruas disfarçado, como parte de um projeto pessoal para entender melhor a realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade, algo que fazia periodicamente, embora poucos soubessem. Havia 3 anos que Tiago perdera sua única filha, Mariana, para uma doença rara, que foi diagnosticada tarde demais. A perda devastou sua esposa, Raquel, que não suportou o luto e tirou a própria vida 6 meses depois. Desde então, Tiago havia se tornado um homem diferente. Sua fortuna continuava crescendo, mas ele buscava um sentido maior para sua existência. Naquela manhã, ao observar as pessoas passando por ele como se fosse invisível, Tiago tinha confirmado suas suspeitas sobre a indiferença humana. Até que uma menina de 7 anos, com uma mochila colorida e um sorriso sincero, ofereceu-lhe não apenas um sanduíche, mas algo que ele não sentia há muito tempo: compaixão genuína. Enquanto comia o simples sanduíche de manteiga e queijo, Tiago observou Yara desaparecer na esquina a caminho da escola. Algo naquela criança havia despertado memórias de sua filha. A mesma idade, o mesmo olhar curioso e bondoso. A diferença era que Mariana havia crescido em meio ao luxo e privilégios, enquanto Yara, mesmo com poucos recursos, demonstrava uma riqueza de espírito que muitos adultos já haviam perdido. Tiago levantou-se, sacudiu a poeira das roupas e caminhou até um carro que o esperava algumas quadras adiante. No veículo, seu motorista e segurança pessoal, Jailson, aguardava pacientemente. "Como foi o experimento dessa vez, patrão?" perguntou Jailson, observando o chefe pelo retrovisor. Tiago ficou em silêncio por alguns instantes, ainda segurando nas mãos o guardanapo colorido que havia embrulhado o sanduíche. "Encontrei algo que não esperava, Jailson", respondeu finalmente. "Preciso que você descubra tudo sobre uma menina chamada Yara. Ela deve estudar na escola municipal aqui perto." "Algum problema, senhor?" "Não, pelo contrário." Tiago olhou pela janela, observando o bairro simples por onde passavam. "Acho que acabei de encontrar um motivo para retomar o projeto do centro pediátrico." Enquanto isso, Yara chegava à escola, sem imaginar que seu pequeno gesto de bondade havia tocado profundamente um homem que tinha o poder de mudar completamente o curso de sua vida. Ela entrou na sala de aula, cumprimentou a professora Célia e sentou-se na primeira fileira, ansiosa para aprender sobre as estrelas, sem saber que ela mesma havia acabado de iluminar o caminho de alguém que vivia na escuridão há muito tempo. Os dias seguintes transcorreram como de costume para Yara e Dandara. A menina ia para a escola, participava das atividades com entusiasmo e voltava para casa, onde fazia os deveres enquanto esperava a mãe chegar de seu primeiro turno no hospital. Dandara continuava sua rotina exaustiva, dividindo-se entre os 2 empregos, preocupada com as contas do mês e com o material escolar que Yara precisaria em breve. O encontro com o homem na calçada havia se tornado apenas uma lembrança distante na mente de Yara, que nem sequer mencionara o episódio à mãe. Para a menina, havia sido apenas um gesto natural, sem qualquer expectativa de reconhecimento. Na quarta-feira seguinte, por volta das 6 da tarde, enquanto Dandara preparava um jantar simples no pequeno fogão, a campainha do apartamento tocou. Era raro receberem visitas, especialmente em dias de semana. Intrigada, ela limpou as mãos no avental e foi atender. À porta estava um homem alto, de terno impecável e pasta de couro. Seu rosto transmitia seriedade, mas não hostilidade. "Boa tarde. A senhora é Dandara dos Santos?" perguntou educadamente. "Sim, sou eu. Em que posso ajudar?" respondeu Dandara instintivamente, colocando-se entre o estranho e a porta entreaberta, protegendo a filha que assistia à televisão lá dentro. "Meu nome é Antônio Vieira. Sou advogado e representante legal do Sr. Tiago Almeida, CEO do Grupo Hospitalar Almeida", explicou, estendendo um cartão de visitas. "Gostaria de conversar com a senhora e sua filha Yara. É um assunto de interesse de vocês."
Dandara examinou o cartão com desconfiança. Conhecia bem o Grupo Hospitalar Almeida. Era um dos maiores do país, e muitas enfermeiras sonhavam em trabalhar lá pelas boas condições e salários dignos. Mas o que o representante de um empresário bilionário poderia querer com ela e sua filha? Do que se trata? Perguntou ainda sem abrir completamente a porta. Prefiro explicar com calma. Posso entrar por alguns minutos? Prometo que é algo positivo, assegurou o advogado. Dandara hesitou, mas algo na postura respeitosa do homem a fez reconsiderar. Abriu a porta e o convidou a entrar. Yara, temos visita. Venha aqui, filha, chamou. A menina desligou a televisão e aproximou-se timidamente. O advogado sorriu ao vê-la. Olá, Yara. É um prazer conhecê-la. Olá, moço, respondeu a menina, escondendo-se parcialmente atrás da mãe. Os três sentaram-se na pequena sala. Dandara ofereceu água, que o advogado aceitou educadamente. Depois de um gole, ele começou a explicar o motivo de sua visita. Na segunda-feira passada, Yara ofereceu seu lanche a um homem que parecia estar em situação de rua, próximo à escola. Você se lembra disso, Yara? A menina arregalou os olhos e assentiu. O senhor Tiago, ele estava com fome. Dandara olhou surpresa para a filha. Você deu seu lanche para um desconhecido, Yara? Por que não me contou? Antes que a menina respondesse, o advogado continuou. Aquele homem não era um morador de rua, senhora Dandara. Era o próprio Tiago Almeida, realizando uma de suas pesquisas sociais. Ele costuma se disfarçar para entender melhor as dinâmicas sociais e a realidade das pessoas nas ruas. Dandara olhou incrédula para o advogado. Está me dizendo que minha filha deu seu lanche para um bilionário disfarçado de mendigo? Exatamente. E esse gesto simples e genuíno tocou profundamente o senhor Almeida. Por isso estou aqui hoje. Ele gostaria de retribuir a bondade de Yara. O advogado abriu sua pasta e retirou alguns documentos. O senhor Almeida está oferecendo uma bolsa de estudos integral para Yara, do ensino fundamental até a universidade, na rede de escolas Novos Horizontes. Além disso, ele gostaria de oferecer à senhora um cargo em sua fundação de saúde, com um salário 3 vezes maior que o atual e horário flexível, para que possa estar mais presente na vida de sua filha. Dandara sentiu o coração acelerar. A escola Novos Horizontes era uma das melhores de Salvador, frequentada por filhos de empresários e políticos. Um lugar que ela jamais poderia pagar com seu salário de enfermeira. E um emprego na Fundação Almeida, com um salário melhor e horário flexível, era tentador demais, bom demais para ser verdade. Por que um homem tão poderoso se interessaria tanto por nós? Por um simples sanduíche? Questionou Dandara, a desconfiança retornando. Qual é o verdadeiro interesse dele? O advogado suspirou como se esperasse essa reação. Senhora Dandara, entendo sua desconfiança. Em seu lugar, eu também questionaria, mas há algo que precisa saber sobre o senhor Almeida. Ele então relatou a história que poucos conheciam, como Tiago havia perdido sua única filha, Mariana, para uma doença rara diagnosticada tardiamente, e como sua esposa não suportara a perda, tirando a própria vida meses depois. Desde então, o senhor Almeida tem dedicado grande parte de sua fortuna a causas relacionadas à saúde infantil e educação. Ele viu em Yara algo que o fez lembrar de sua filha, não apenas a idade similar, mas principalmente a bondade natural. O gesto de sua filha despertou nele memórias e sentimentos que estavam adormecidos. Dandara ouviu atentamente, seu coração de mãe compreendendo a dor daquele homem que, apesar de toda sua riqueza, havia perdido o que mais importava. E o que ele espera em troca? Perguntou ainda cautelosa. Absolutamente nada, senhora. Estes benefícios não têm condições ou contrapartidas. São ofertas genuínas motivadas por gratidão. O senhor Almeida apenas gostaria de conhecê-las pessoalmente, se a senhora permitir, claro. Yara, que até então ouvia tudo em silêncio, puxou a manga da blusa da mãe. Mãe, eu gostei do senhor Tiago. Ele foi educado comigo, mesmo estando triste. Dandara acariciou os cabelos da filha, pensativa. A oferta era irrecusável do ponto de vista prático. Significaria um futuro completamente diferente para Yara, e o fim da exaustiva jornada dupla que mal lhe permitia ver a filha crescer. Mas ainda havia algo que a incomodava. Preciso de tempo para pensar,
disse finalmente. E gostaria de investigar um pouco mais sobre essa história, se não se importa. Perfeitamente compreensível, respondeu o advogado, entregando-lhe um envelope. Aqui estão os documentos com todos os detalhes da proposta, meus contatos e alguns artigos sobre o trabalho da Fundação Almeida. Leve o tempo que precisar. O Sr. Almeida respeita sua cautela e acha até admirável. Antes de sair, ele entregou outro envelope, menor. E isto é um presente do Sr. Almeida para Yara. Ele insistiu que entregasse hoje mesmo, independentemente de sua decisão sobre a proposta. Após a saída do advogado, Dandara e Yara abriram o envelope menor. Dentro havia um colar delicado com um pingente em forma de estrela e um cartão escrito à mão. Para a estrelinha que iluminou meu dia. Obrigado pela sua bondade, Tiago. Yara ficou encantada com o presente, enquanto Dandara permanecia pensativa. Nos dias seguintes, ela usaria suas folgas para investigar a fundo a história de Tiago Almeida e sua fundação. Conversaria com colegas enfermeiras que trabalhavam nos hospitais do grupo, pesquisaria na internet e até mesmo visitaria a sede da fundação sem se identificar. O que descobriria a surpreenderia. Apesar de discreto em sua vida pessoal, Tiago Almeida era conhecido por seu trabalho filantrópico genuíno e pela ética na condução de seus negócios. A tragédia familiar que o advogado mencionara era verdadeira, confirmada por antigas reportagens. E o mais importante, não havia registros de comportamento inadequado ou segundas intenções em suas ações beneficentes anteriores. Uma semana depois, Dandara tomaria uma decisão que mudaria para sempre o rumo de suas vidas, mas não sem estabelecer suas próprias condições, pois entendia que mesmo a mais generosa das ofertas precisava respeitar a dignidade e a autonomia de quem a recebia. Ela era, acima de tudo, uma mulher que valorizava sua independência e tinha seus próprios princípios. O escritório de Tiago Almeida ocupava todo o último andar de um imponente edifício no centro empresarial de Salvador. Através das amplas janelas de vidro, era possível admirar a Baía de Todos os Santos em toda sua magnitude, uma vista pela qual muitos executivos pagariam fortunas. Mas naquela manhã, Tiago mal notava a paisagem. Caminhava de um lado para outro consultando o relógio ocasionalmente. "O senhor está nervoso, doutor Tiago?" perguntou Janaína, sua assistente de longa data, ao entrar com uma pasta de documentos. "Ansioso seria a palavra certa, Jana", respondeu ele ajustando a gravata. "Faz muito tempo que não me importo tanto com o resultado de uma reunião." Janaína sorriu discretamente. Trabalhava com Tiago há mais de 15 anos e o conhecia bem o suficiente para saber que por trás daquela ansiedade havia algo mais profundo que um simples interesse filantrópico. "Ela confirmou presença?" perguntou Tiago. "Sim, senhor. A senhora Dandara dos Santos ligou hoje cedo. Ela e a filha estarão aqui às 10 horas. Pontualmente às 10, a recepcionista anunciou a chegada das visitantes. Tiago fez questão de ir pessoalmente recebê-las na recepção, algo incomum para um homem de sua posição. Dandara estava visivelmente nervosa, mas mantinha a postura digna de quem não se intimidava facilmente. Vestia um conjunto simples, porém elegante, claramente o melhor que possuía. Ao seu lado, Yara olhava maravilhada para o luxuoso ambiente, ainda sem reconhecer no homem bem vestido à sua frente o mesmo que havia recebido seu sanduíche dias antes. "Senhora Dandara, muito prazer em conhecê-la formalmente", disse Tiago, estendendo a mão. "E olá novamente, Yara." A menina o observou com curiosidade por alguns instantes, até que seus olhos se iluminaram com o reconhecimento. "Seu Tiago, o senhor está diferente", exclamou. Ele sorriu, agachando-se para ficar na altura da criança. "Estou sim. Aquele dia eu estava, digamos, trabalhando disfarçado. Como um detetive?" perguntou Yara, impressionada. "Algo assim", respondeu, divertindo-se com a perspectiva infantil. Voltando-se para Dandara, completou: "Por favor, venham ao meu escritório. Estaremos mais confortáveis lá." No amplo escritório, após servirem café, água e sucos, Tiago dispensou os assistentes e foi direto ao assunto. "Antônio me informou que a senhora fez uma investigação sobre mim e minha fundação", comentou sem rodeios, mas sem demonstrar ofensa.
Sim, fiz, respondeu Dandara com a mesma franqueza. Espero que compreenda. Sou mãe solo, responsável por minha filha. Não posso aceitar ofertas sem entender completamente as motivações por trás delas. Não apenas compreendo como admiro sua cautela, disse Tiago, recostando-se na cadeira. E o que descobriu? Que sua história pessoal é verdadeira, que sua fundação realiza um trabalho sério e que, aparentemente, não há registros de segundas intenções em suas ações filantrópicas anteriores. Dandara fez uma pausa. Mas ainda tenho muitas dúvidas. Estou aberto a responder todas elas, garantiu Tiago. Por quase uma hora, Dandara fez perguntas diretas e incisivas sobre a proposta. As expectativas, os limites, as garantias. Tiago respondia com paciência e transparência, impressionado com a inteligência e perspicácia daquela mulher que, apesar das dificuldades da vida, mantinha uma dignidade inabalável. Enquanto os adultos conversavam, Yara havia sido convidada a desenhar em uma mesa no canto do escritório, onde papel e lápis coloridos foram providenciados. De tempos em tempos, Tiago lançava olhares na direção da menina, captando gestos e expressões que o faziam lembrar de sua própria filha. Senhor Almeida, disse Dandara finalmente, após todas suas dúvidas terem sido esclarecidas, sua oferta é extremamente generosa e significaria uma mudança radical em nossas vidas, mas preciso estabelecer algumas condições. Tiago inclinou-se para a frente interessado. Estou ouvindo. Primeiro, quero começar em um cargo compatível com minha experiência na sua fundação. Não quero privilégios que não mereço por competência. Se for para crescer, que seja por mérito. Tiago assentiu admirado. Segundo, sobre a educação de Yara. Quero uma escola que valorize não apenas a excelência acadêmica, mas também a formação humana, a empatia e a cidadania. Não quero que minha filha se torne uma pessoa que olha para os outros de cima para baixo. Absolutamente de acordo, concordou Tiago. E terceiro, continuou Dandara, continuaremos morando em nosso apartamento atual, pelo menos por enquanto. É modesto, mas é nosso lar. Quero que essa transição seja gradual, que Yara mantenha seus laços com a comunidade e compreenda o valor de suas origens. Tiago observou-a por alguns instantes, impressionado com a sabedoria daquelas condições. Muitos em situação similar pediriam casas, carros, viagens, benefícios materiais imediatos. Dandara pedia dignidade, valores e raízes. Senhora Dandara, suas condições não apenas são aceitáveis como são admiráveis. Respeito profundamente sua postura e concordo com cada ponto, respondeu sinceramente. Permita-me apenas acrescentar que, quando se sentir pronta para considerar uma moradia mais ampla, isso estará à sua disposição. Sem pressão alguma. Dandara assentiu, sentindo um peso saindo de seus ombros. Havia algo na maneira como Tiago a tratava, com respeito genuíno, sem condescendência, que finalmente a fez confiar nele. Então temos um acordo, disse ela, estendendo a mão. Tiago a apertou, selando aquele pacto incomum entre dois mundos tão distintos. Yara, venha cá, chamou Dandara. Vamos contar uma novidade para você. A menina aproximou-se, segurando um desenho colorido. Você vai estudar em uma escola nova, filha. E a mamãe vai trabalhar em um lugar diferente, onde não precisará mais fazer turnos noturnos. Yara olhou da mãe para Tiago, processando a informação. E nós vamos continuar na nossa casa, e eu vou poder ver a dona Zuleide e o gatinho dela? Sim, meu amor. Vamos continuar em nossa casa, garantiu Dandara, tocada pela preocupação da filha com as relações que havia construído. Legal, exclamou Yara, para então estender o desenho a Tiago. Fiz isso para o senhor. Tiago aceitou o papel, sentindo um nó na garganta ao ver o que a menina havia desenhado. 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, uma menina e um homem, sob um céu estrelado. No canto havia escrito com letra infantil, obrigada pelo colar de estrela. É lindo, Yara, vou guardar com muito carinho, disse ele, controlando a emoção. As semanas seguintes foram de intensas mudanças. Dandara começou a trabalhar no Instituto Almeida como coordenadora de projetos sociais na área da saúde. Um cargo que, como ela havia pedido, correspondia à sua experiência, mas que lhe dava a oportunidade de aplicar ideias que há muito tempo cultivava
sobre melhorias no atendimento às comunidades carentes. Yara foi transferida para a Escola Novos Horizontes, uma instituição renomada que, para surpresa de Dandara, realmente valorizava a diversidade socioeconômica e a formação humanística, além da excelência acadêmica. A adaptação não foi fácil nos primeiros dias. A menina sentia-se intimidada pelos novos colegas e pelo ambiente sofisticado, mas sua personalidade aberta e genuína logo conquistou amizades. Tiago mantinha uma distância respeitosa, cuidando para não parecer invasivo. Visitava-as quinzenalmente, sempre com presentes simples e educativos para Yara. Livros, jogos que estimulavam o raciocínio, pequenas experiências científicas. Para Dandara, trazia plantas para o apartamento. Descobrira que ela adorava cuidar de vegetação, apesar do espaço limitado. Com o passar dos meses, uma rotina confortável se estabeleceu. Dandara, trabalhando em horário regular, podia acompanhar os estudos da filha e até mesmo retomar seus próprios planos de especialização em enfermagem pediátrica. Yara florescia na nova escola, destacando-se tanto nas disciplinas acadêmicas quanto em atividades artísticas, revelando um talento especial para a música. O relacionamento com Tiago evoluiu naturalmente de uma inicial formalidade para uma amizade genuína. As visitas quinzenais tornaram-se encontros esperados, onde compartilhavam refeições simples preparadas por Dandara, que fazia questão de cozinhar pratos típicos baianos, e conversas que variavam de assuntos cotidianos a discussões profundas sobre projetos sociais e saúde pública. Para Tiago, aqueles momentos no pequeno apartamento tornaram-se um refúgio onde podia ser simplesmente ele mesmo, sem o peso de seu império empresarial ou de sua tragédia pessoal. Ali, no meio de móveis simples e paredes que ainda precisavam de uma nova pintura, ele encontrava algo que seu luxuoso apartamento na orla nunca lhe proporcionara: a sensação de pertencimento. 8 meses haviam se passado desde aquele encontro fatídico entre Yara e Tiago. O outono deu lugar ao inverno baiano, ameno para os padrões do sul do país, mas com suas próprias características de chuvas frequentes e dias nublados. A vida de Dandara e Yara havia se transformado significativamente, embora as mudanças fossem mais sutis do que drásticas aos olhos externos. Elas ainda moravam no mesmo apartamento no subúrbio ferroviário. Embora agora os móveis fossem novos, as paredes recém-pintadas e pequenos luxos como um ar-condicionado e uma estante cheia de livros denunciassem a melhoria de vida. Na escola Novos Horizontes, Yara havia finalmente encontrado seu lugar. Após os desafios iniciais de adaptação, a menina não apenas se integrou, como se destacou. Sua capacidade de fazer amizades com crianças de diferentes origens sociais, sua inteligência natural e, principalmente, sua empatia genuína a tornaram querida entre colegas e professores. Numa manhã de terça-feira, durante a aula de música, a favorita de Yara, a professora Beatriz anunciou um projeto especial. Crianças, vamos organizar um recital para o final do semestre. Cada um de vocês terá a oportunidade de se apresentar individualmente ou em grupo. Enquanto os alunos comentavam animados, a porta da sala se abriu e a diretora Vitória Cavalcante entrou, acompanhada por uma mulher de expressão severa e postura impecável. Bom dia, professora Beatriz, peço desculpas pela interrupção, disse a diretora. Gostaria de apresentar a doutora Regina Mendonça, que assumirá a direção da escola a partir do próximo mês. Estou fazendo um tour pelas instalações e apresentando-a aos professores e alunos. A professora Beatriz sorriu educadamente, mas Yara percebeu uma tensão sutil em seu rosto. A nova diretora observou a sala com olhos analíticos, detendo-se brevemente em cada aluno. Esta é a turma do terceiro ano? Perguntou Regina, com uma voz que combinava perfeitamente com sua aparência formal. Sim, uma das nossas turmas mais brilhantes, respondeu Vitória. Inclusive, temos aqui a Yara Santos, uma das nossas bolsistas integrais que tem se destacado em várias disciplinas. O olhar de Regina pousou sobre Yara, que sentiu um arrepio involuntário. Havia algo naqueles olhos, uma frieza avaliativa, como se estivesse analisando um objeto e não uma criança. Ah, sim, a bolsista do Instituto Almeida, comentou Regina, com um sorriso que não alcançava os olhos.
Interessante. Depois que as visitantes saíram, a aula continuou, mas Yara permaneceu inquieta. Havia algo no tom da nova diretora ao dizer bolsista, que a fez sentir-se diferente, marcada de alguma forma. Naquele mesmo dia, no Instituto Almeida, Dandara enfrentava seus próprios desafios. Após meses provando sua competência, ela havia sido promovida para coordenadora-chefe de projetos comunitários, responsável por desenvolver programas de saúde preventiva em bairros carentes de Salvador. Seu mais recente projeto, Unidades Móveis de Atendimento Pediátrico, estava prestes a ser apresentado ao conselho diretor. Você está pronta? Perguntou Margarida, sua assistente, enquanto ajudava a organizar os slides da apresentação. Espero que sim, respondeu Dandara, ajustando o blazer novo, um presente que havia se permitido com seu último salário. Este projeto pode mudar a vida de muitas crianças. A sala de reuniões era imponente, com uma longa mesa oval de madeira nobre e cadeiras de couro. Ao redor dela, sentavam-se 10 membros do conselho, empresários, médicos e especialistas em gestão, todos escolhidos pessoalmente por Tiago Almeida, que presidia a reunião. A apresentação de Dandara foi impecável, com dados precisos, depoimentos comoventes e um orçamento bem estruturado. Ela demonstrou como as unidades móveis poderiam reduzir significativamente a taxa de internações pediátricas ao diagnosticar e tratar condições antes que se agravassem. Quando terminou, houve um momento de silêncio, quebrado por aplausos entusiasmados liderados pelo próprio Tiago. Impressionante, Dandara, comentou ele. Você pensou em cada detalhe. Realmente admirável, concordou a doutora Simone Teixeira, diretora médica da Fundação. Especialmente a parte de integração com os agentes comunitários de saúde. Entretanto, nem todos pareciam igualmente impressionados. Alberto Vasconcelos, um dos conselheiros mais antigos e amigo pessoal de Tiago desde os tempos de faculdade, mantinha uma expressão cética. Sem dúvida é um projeto comovente, disse ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas estou preocupado com a escalabilidade. Parece muito focado em Salvador. O Instituto tem atuação nacional. Na verdade, Dr. Alberto, respondeu Dandara com calma, o projeto foi desenhado como piloto para Salvador, mas incluí no relatório completo um plano de expansão para outras 5 capitais no prazo de 2 anos. Mesmo assim, insistiu Alberto, nossos recursos são finitos. Tenho dúvidas se este tipo de abordagem popular é a melhor utilização de nosso orçamento. Houve um desconforto perceptível na sala. A escolha das palavras de Alberto revelava mais do que uma preocupação financeira. Acredito que abordagem preventiva comunitária seria o termo mais adequado, Alberto, interveio Tiago com firmeza disfarçada de cordialidade. E quanto aos recursos, acabamos de aprovar a construção de uma nova ala no Hospital Almeida, com orçamento 3 vezes maior que este projeto. Certamente podemos fazer ambos. Alberto recuou, mas seu olhar para Dandara deixava claro que aquele embate estava apenas começando. Ao final da reunião, o projeto foi aprovado por maioria, e Dandara recebeu congratulações de quase todos os presentes. Enquanto guardava seus materiais, ela percebeu Alberto conversando em voz baixa com outros 2 conselheiros no canto da sala, lançando olhares em sua direção. Não precisava ouvir para entender. Sua presença ali, uma mulher negra vinda da periferia, ocupando um cargo de decisão, incomodava certas pessoas. Era um desconforto que conhecia bem, mas esperava não encontrar em um ambiente que se dizia progressista. Ao sair da sala, Tiago a alcançou no corredor. Não dê atenção ao Alberto, disse ele, como se lesse seus pensamentos. Ele pertence a uma geração diferente. Seu projeto é brilhante e vai salvar muitas vidas. Obrigada pelo apoio, respondeu Dandara, mas não se preocupe, já enfrentei resistências muito piores na minha carreira. Tiago sorriu, admirando mais uma vez a força daquela mulher. Como está, Yara? Ainda gostando da escola? Está adorando, especialmente as aulas de música. Aparentemente, temos uma pequena pianista em casa agora, contou Dandara, o rosto suavizando-se ao falar da filha. Aliás, ela perguntou se você virá jantar na sexta. Está planejando fazer uma apresentação especial. Não perderia por nada, garantiu Tiago.
Diga a ela que estarei lá com todos os ouvidos atentos. Aquela noite, enquanto Dandara ajudava Yara com a lição de casa na pequena mesa da cozinha, a menina parecia distraída. Aconteceu alguma coisa hoje, filha? Yara hesitou brincando com o lápis entre os dedos. Mãe, o que significa quando alguém diz bolsista daquele jeito? Como se fosse diferente. Dandara sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquele tom, aquela sensação. Quem disse isso, Yara? A nova diretora. Ela veio visitar a escola hoje, e quando a diretora Vitória falou que eu era bolsista, ela me olhou diferente. Dandara respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Como explicar preconceito de classe para uma criança de 7 anos sem roubar-lhe a inocência? Sabe, minha flor, às vezes as pessoas têm ideias erradas sobre outras pessoas, apenas porque elas vêm de lugares diferentes ou têm menos dinheiro. Isso não tem nada a ver com quem você realmente é. Mas eu sou diferente mesmo, né? A maioria dos meus amigos tem casas grandes e viaja nas férias. Ser diferente não é ruim, Yara. Você tem uma história única, experiências que muitos dos seus colegas nunca terão. Isso te faz especial, não menor. Dandara abraçou a filha, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia que esse era apenas o começo dos desafios que Yara enfrentaria num mundo onde portas se abriam mais facilmente, para alguns do que para outros. Naquela noite, depois que Yara adormeceu, Dandara ficou na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade ao longe. Salvador, com toda sua beleza e contradições, estendia-se à sua frente, os bairros nobres à beira-mar e as comunidades nas encostas. Dois mundos coexistindo, raramente se misturando. Ela e Yara agora habitavam uma fronteira estranha entre esses mundos, com acesso a oportunidades antes inimagináveis, mas ainda carregando marcas invisíveis de suas origens. Por um breve momento, Dandara questionou-se se havia tomado a decisão certa ao aceitar a proposta de Tiago, mas então lembrou-se do brilho nos olhos de Yara ao contar sobre as aulas de piano, das noites em que podia finalmente ajudá-la com a lição sem o cansaço extremo de 2 turnos de trabalho, da segurança de saber que sua filha teria oportunidades que ela própria nunca teve. O caminho seria desafiador, mas estavam juntas e, surpreendentemente, não estavam mais sozinhas. O recital de fim de semestre da escola Novos Horizontes era um evento aguardado tanto pelas crianças quanto pelos pais. O auditório, um espaço elegante com capacidade para 300 pessoas, estava completamente lotado naquela noite de junho. No camarim improvisado, Yara ajustava o vestido azul turquesa que Dandara havia comprado especialmente para a ocasião. Não era luxuoso como os de algumas colegas, mas tinha sido escolhido com tanto amor que para a menina era o mais bonito do mundo. "Nervosa, filha?" perguntou Dandara, arrumando uma mecha do cabelo da menina. "Um pouquinho", admitiu Yara. "E se eu errar as notas?" "Então você continua tocando como a professora Beatriz ensinou. Lembra? O importante não é ser perfeito, é sentir a música." Yara assentiu, respirando fundo. Além da mãe, sabia que Tiago estaria na plateia. Nas últimas semanas, havia praticado incansavelmente a peça que escolhera, uma versão simplificada de Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Queria impressioná-lo, mostrar que o piano que ele havia providenciado para que ela praticasse em casa estava sendo bem utilizado. A professora Beatriz entrou no camarim, sorrindo para todas as crianças. "Estão todos prontos? Vamos começar em 5 minutos." Enquanto as crianças faziam os últimos ajustes, a nova diretora, Regina Mendonça, também entrou no espaço. Seu olhar percorreu o grupo até pousar em Yara. "Você é a menina que vai tocar a peça regional, não é?" perguntou com um sorriso educado, mas distante. "Sim, senhora diretora. Vou tocar Asa Branca." "Interessante escolha", comentou Regina. A maioria das crianças optou por compositores clássicos. Havia algo no tom da diretora que fez Yara sentir-se diminuída, como se sua escolha fosse de alguma forma inferior. "Foi minha avó quem me ensinou essa música", explicou Yara, lembrando dos raros momentos em que a avó materna, antes de adoecer, cantarolava melodias nordestinas enquanto cozinhava. "Eu queria homenageá-la." Claro, respondeu Regina sem real interesse.
afastando-se para falar com outros alunos, especificamente aqueles cujos pais eram conhecidos na alta sociedade baiana. Dandara, que observava a interação de perto, sentiu o sangue ferver, mas manteve-se calma por Yara. Não era o momento para confrontos. Na plateia, Tiago ocupava um lugar discreto nas fileiras do meio, evitando os assentos reservados para convidados especiais na frente. Apesar de seu status, preferia não chamar atenção desnecessária para sua presença na vida de Yara e Dandara. Ao seu lado, inesperadamente, sentou-se Alberto Vasconcelos. Não sabia que você tinha interesse em recitais escolares, Alberto, comentou Tiago, surpreso com a presença do conselheiro. Pensei em conhecer melhor a menina que inspirou o seu mais recente investimento social, respondeu Alberto, com um sorriso que não alcançava os olhos. Além disso, minha sobrinha neta também se apresenta hoje. Tiago assentiu, desconfortável com o interesse súbito do amigo. Conhecia Alberto há décadas e, apesar de sua competência inegável nos negócios, sempre soube de suas visões tradicionalistas e elitistas. O recital começou com apresentações de violino, flauta e piano. A maioria das crianças executava peças clássicas europeias, demonstrando técnica, embora nem sempre emoção. Quando chegou a vez de Yara, houve um breve momento de silêncio expectante. A menina sentou-se ao piano, ajustou o banquinho e, após um instante de concentração, começou a tocar. As primeiras notas de Asa Branca preencheram o auditório, simples, melancólicas, profundamente brasileiras. O que Yara não possuía em técnica refinada, compensava com sentimento. Seus dedos dançavam pelas teclas com uma sensibilidade rara para uma criança de sua idade. Na plateia, Tiago sentiu uma emoção inesperada ao reconhecer a melodia, a mesma que sua mãe, nascida no agreste pernambucano, cantava durante sua infância. Era uma conexão improvável entre seu passado e aquela menina que havia entrado em sua vida por acaso. Ao final da apresentação, houve aplausos entusiasmados. Yara, com um sorriso radiante, fez uma pequena reverência antes de deixar o palco. Muito regional, não acha? Comentou Alberto em voz baixa. Pensei que esta escola valorizasse uma educação mais universal. Tiago virou-se para ele sem esconder o desagrado. A música brasileira é patrimônio cultural tão valioso quanto qualquer composição europeia, Alberto, e ela tocou com mais alma do que muitos adultos que conheço. O empresário levantou-se, deixando claro que a conversa estava encerrada, e dirigiu-se aos bastidores para congratular Yara. Nos corredores encontrou Dandara, que aguardava a filha sair do camarim. Ela estava magnífica, disse Tiago, genuinamente emocionado. Aquela música, minha mãe costumava cantá-la. Dandara sorriu, notando a emoção nos olhos dele. A avó de Yara também. Engraçado como certas melodias conectam pessoas de mundos tão diferentes, não é? Antes que pudessem continuar a conversa, a diretora Regina aproximou-se, acompanhada por um casal elegantemente vestido. Senhor Almeida, que surpresa agradável tê-lo conosco esta noite, exclamou Regina com entusiasmo exagerado. Permita-me apresentar o Dr. Paulo Menezes e sua esposa Cristina. Ele é um dos nossos mais generosos doadores. Tiago cumprimentou o casal educadamente, percebendo logo a intenção da diretora de criar conexões que pudessem beneficiar a escola. Não sabia que o senhor tinha filhos estudando aqui, comentou Paulo. Antes que Tiago pudesse responder, Regina interveio. O senhor Almeida é o benfeitor de uma de nossas bolsistas. Um gesto muito nobre, certamente. O olhar de Regina passou brevemente por Dandara, como se apenas naquele momento notasse sua presença, para então retornar rapidamente aos empresários. A exclusão era sutil, mas perceptível. Na verdade, disse Tiago, colocando-se ligeiramente mais próximo de Dandara, estou aqui para prestigiar Yara, uma pianista extraordinariamente talentosa, e sua mãe, Dandara dos Santos, que coordena nossos projetos comunitários no Instituto Almeida. Um dos cérebros mais brilhantes de nossa organização, devo acrescentar. O desconforto de Regina foi momentâneo, mas visível. Dandara manteve a compostura, agradecendo o elogio com um sorriso educado, enquanto internamente apreciava o gesto de Tiago de colocá-la em pé de igualdade naquela conversa. Após o recital, Yara, Dandara e Tiago celebraram com um jantar em uma pequena e aconchegante pizzaria
No caminho de volta para casa, um compromisso entre a simplicidade que Dandara valorizava e o conforto que Tiago poderia proporcionar. Durante a refeição, a conversa fluiu naturalmente, alternando entre risadas e reflexões. Vocês perceberam como a diretora nova olha para mim diferente? Perguntou Yara de repente, com a franqueza típica das crianças. Dandara e Tiago trocaram olhares, surpresos com a percepção aguçada da menina. Como diferente, pequena? Perguntou Tiago com cuidado. Como se eu não devesse estar lá, respondeu Yara, encolhendo os ombros, ou como se tivesse pena de mim. Não sei explicar direito. Dandara segurou a mão da filha, buscando as palavras certas. Yara, lembra quando conversamos sobre pessoas que julgam outras sem conhecê-las? A diretora Regina talvez seja assim, mas isso diz mais sobre ela do que sobre você. E se ela não gostar de mim e me mandar embora da escola? Isso não vai acontecer, garantiu Tiago com firmeza. Sua vaga naquela escola não depende da simpatia dela. É seu direito, conquistado por seu talento e dedicação. Aquela conversa à mesa da pizzaria marcou uma nova fase na relação entre os três. Pela primeira vez, abordavam abertamente as tensões sociais que permeavam suas vidas, reconhecendo que nem mesmo o poder e a influência de Tiago poderiam eliminar completamente o preconceito e a resistência que enfrentariam. Nas semanas seguintes, os desafios aumentaram em várias frentes. Na escola, a diretora Regina começou a implementar mudanças sutis no currículo, privilegiando abordagens que favoreciam alunos de formação tradicional e backgrounds culturais elitizados. As aulas de música, que tanto encantavam Yara, tiveram a carga horária reduzida para dar lugar a mais aulas de idiomas estrangeiros. No Instituto Almeida, Alberto Vasconcelos intensificou sua campanha velada contra os projetos de Dandara. Em reuniões, questionava constantemente a viabilidade financeira e o retorno de imagem das iniciativas comunitárias, sugerindo o redirecionamento de recursos para projetos mais visíveis e associados às elites. Certa tarde, após uma reunião particularmente tensa, Tiago convidou Dandara para um café em seu escritório. Sei que as coisas não estão fáceis, comentou ele, servindo-a pessoalmente em vez de pedir à assistente. Alberto está sendo mais resistente do que esperava. Estou acostumada com resistência, respondeu Dandara com um leve sorriso, mas confesso que esperava mais visão de futuro de uma instituição como esta. Tiago observou-a por um momento, admirando sua resiliência. Tenho algo para propor a você e Yara, disse finalmente. Recentemente adquiri um apartamento no corredor da Vitória. 3 quartos, vista para o mar, em um condomínio com segurança e toda a infraestrutura. Fica a 10 minutos da escola e 15 do instituto. Dandara ergueu as sobrancelhas, surpresa com a proposta repentina. Imagino que seria mais conveniente para vocês, continuou ele. Yara não precisaria mais pegar 2 ônibus para chegar à escola e você economizaria tempo no deslocamento. Por um momento, Dandara considerou a oferta. A praticidade era inegável. Os longos trajetos diários eram exaustivos, especialmente para Yara. Um apartamento no corredor da Vitória, uma das áreas mais nobres de Salvador, resolveria muitos problemas logísticos. Mas então, pensou em Dona Zuleide, que cuidava de Yara quando precisava fazer horas extras. Pensou nas crianças da vizinhança, com quem sua filha brincava nos fins de semana. Pensou nas raízes que haviam construído naquela comunidade, no senso de pertencimento que tinham ali, mesmo com todas as dificuldades. Tiago, agradeço profundamente sua oferta. De verdade. Mas precisamos manter nossos pés no chão que conhecemos, respondeu com gentileza. Aquele apartamento pode não ser luxuoso, mas é onde Yara cresceu, onde temos nossa história. Nossos vizinhos são como família. Tiago não esperava outra resposta, e ainda assim sentiu-se tocado pela firmeza de princípios daquela mulher. Entendo e respeito sua decisão, disse sinceramente. A oferta permanece aberta caso mude de ideia. O que Tiago não disse, mas Dandara percebeu, foi que aquela proposta não era apenas sobre praticidade. Era também uma tentativa de protegê-las em um ambiente onde estariam menos expostas ao escrutínio social, às pequenas humilhações cotidianas, aos olhares de julgamento.
Era um gesto de carinho disfarçado de solução prática, e foi nesse momento que Dandara compreendeu o quanto aquele homem, com todo o seu poder e riqueza, também buscava proteção, não de ameaças físicas, mas da solidão, do vazio que a tragédia havia deixado em sua vida. A recusa não criou distância entre eles. Ao contrário, fortaleceu o respeito mútuo, a compreensão de que cada um tinha suas próprias formas de enfrentar o mundo e seus desafios. O fim do ano se aproximava, trazendo consigo o calor intenso do verão baiano. As praias de Salvador enchiam-se de turistas, as ruas ganhavam decorações festivas, e o ritmo da cidade parecia acelerar com a proximidade das celebrações. Para Yara, era a época de provas finais e da ansiedade por saber se passaria para o quarto ano com as notas exemplares que havia mantido durante todo o semestre. No Instituto Almeida, o clima era de igual agitação. O projeto das unidades móveis de atendimento pediátrico havia sido implementado com grande sucesso, superando todas as expectativas iniciais. Em apenas 4 meses de funcionamento, mais de 2.000 crianças haviam sido atendidas em comunidades carentes, e casos graves foram identificados precocemente, salvando vidas e economizando recursos do sistema público de saúde. Dandara havia se tornado uma figura respeitada não apenas dentro do Instituto, mas também nas comunidades onde o projeto atuava. Seu nome começava a aparecer em publicações especializadas, e convites para palestras em congressos de saúde pública tornaram-se frequentes. O projeto, que nascera de sua experiência como enfermeira em áreas negligenciadas agora, era considerado modelo para outras iniciativas similares pelo país. Tudo isso, naturalmente, aumentava o desconforto de Alberto Vasconcelos e seus aliados no conselho. O sucesso de Dandara significava mais visibilidade e mais recursos para os projetos comunitários. Exatamente o que eles consideravam um desvio de foco da fundação. Numa manhã particularmente agitada, Janaína, a assistente de Tiago, entrou apressada em sua sala. "Doutor Tiago, o senhor precisa ver isto", disse ela, entregando-lhe um tablet com um e-mail aberto. "Quem mais recebeu isto?" Aparentemente foi enviado para todos os conselheiros e diretores, menos para o senhor e a Dandara. O e-mail, assinado por Alberto, propunha uma reestruturação completa do Instituto, com redução significativa dos projetos comunitários em favor de parcerias estratégicas com entidades de excelência reconhecida. Um eufemismo para redirecionamento de recursos para instituições elitistas. Tiago leu o conteúdo, seu semblante transformando-se gradualmente, de concentração para preocupação. O documento questionava sutilmente a qualificação de Dandara para liderar projetos de tal magnitude e sugeria a contratação de especialistas com credenciais acadêmicas apropriadas para supervisionar as iniciativas existentes. "Convoque uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã de manhã", instruiu Tiago. "E não mencione este e-mail a Dandara por enquanto. Quero resolver isso antes de preocupá-la." O que Tiago não sabia era que Dandara já estava ciente da situação. Margarida, sua fiel assistente, havia recebido o e-mail por engano. Seu nome estava incluído em uma lista de distribuição de secretárias, e imediatamente alertou a chefe. Enquanto Tiago preparava-se para defender Dandara no conselho, ela própria elaborava sua estratégia. Em vez de confrontar Alberto diretamente ou recorrer à proteção de Tiago, decidiu deixar que os resultados falassem por si. Passou a noite inteira organizando dados, depoimentos e análises de custo-benefício que demonstravam de forma incontestável o impacto positivo de seus projetos, não apenas em vidas salvas, mas também em economia para o sistema de saúde. Na manhã seguinte, a tensão era palpável na sala de reuniões. Alberto parecia confiante, cercado por seus aliados. Tiago mantinha uma expressão neutra, embora internamente estivesse furioso com a tentativa de sabotagem. A surpresa veio quando Dandara entrou na sala, carregando uma pasta com documentos. "Não sabia que estaria presente, Sra. Santos", comentou Alberto com um sorriso forçado. "Esta é uma reunião restrita ao conselho diretor. A Sra. Santos está aqui a meu convite", interveio Tiago. "Considerando que discutiremos os projetos sob sua coordenação, nada mais justo que tenha voz." A reunião iniciou-se com Alberto, apresentando sua proposta de reestruturação
utilizando gráficos elaborados e terminologia corporativa para mascarar o que era, essencialmente, um desmonte dos projetos sociais. Quando terminou, olhou para Tiago, esperando a habitual defesa apaixonada. Em vez disso, Tiago apenas disse: "Antes de deliberarmos, acho justo ouvir a coordenadora dos projetos em questão. Dandara, por favor." Com calma e precisão cirúrgica, Dandara apresentou seu relatório. Sem emocionalismos ou apelos morais, concentrou-se nos números, nos resultados concretos, nas economias geradas, nas parcerias estabelecidas com o poder público. Apresentou depoimentos de médicos renomados que reconheciam a eficácia do modelo implementado. Demonstrou como os projetos aumentavam o prestígio do Instituto junto a organismos internacionais e abriam portas para financiamentos externos. Ao final de sua apresentação, o silêncio na sala era revelador. Alberto parecia desconfortável, enquanto outros conselheiros trocavam olhares impressionados. "Alguma pergunta?" finalizou Dandara, encarando diretamente Alberto. A proposta de reestruturação foi rejeitada por ampla maioria. Mais que isso, o Conselho aprovou a expansão dos projetos comunitários para mais 3 estados no ano seguinte. Era uma vitória não apenas para Dandara, mas para uma visão de assistência à saúde que realmente alcançava quem mais precisava. Ao final da reunião, enquanto os conselheiros se retiravam, Alberto aproximou-se de Tiago. "Você sempre teve um fraco por causas perdidas, meu amigo", comentou com um sorriso amargo. "Mas desta vez, devo admitir, escolheu bem. Ela é impressionante." "Não é uma questão de escolha, Alberto. É sobre reconhecer talento e dar-lhe espaço para florescer, independentemente de onde venha." Aquela noite, após um dia de intensas emoções, Tiago decidiu cancelar seus compromissos e aceitar o convite de Dandara para um jantar simples em seu apartamento. Era uma sexta-feira, e tornara-se um hábito quase mensal esses encontros onde podiam relaxar, longe das formalidades do instituto. Ao chegar ao prédio modesto no subúrbio ferroviário, notou algo diferente. Sentia-se exausto, não apenas pelo embate no conselho, mas por semanas de trabalho intenso, sem descanso adequado. Ao subir as escadas, o elevador estava em manutenção, como frequentemente acontecia. Precisou parar 2 vezes para recuperar o fôlego, algo incomum para alguém que mantinha uma rotina regular de exercícios. "Você está bem?" perguntou Dandara assim que abriu a porta, notando imediatamente a palidez em seu rosto. "Só um pouco cansado", respondeu Tiago, tentando sorrir enquanto entrava. "Nada que uma boa conversa não resolva." Yara veio correndo recebê-lo com um abraço, mostrando o boletim com notas exemplares em todas as disciplinas. Tiago a ergueu nos braços, como sempre fazia, mas desta vez sentiu uma tontura repentina. Colocou a menina no chão com cuidado e apoiou-se na parede. "Tio Tiago, o senhor tá dodói?" perguntou Yara, preocupada. Antes que pudesse responder, Tiago sentiu o mundo girar. Suas pernas cederam e tudo escureceu. Quando recobrou a consciência, estava deitado no sofá da pequena sala. Dandara, com a experiência de enfermeira, verificava seus sinais vitais. "Pressão baixa, pulso acelerado, sudorese fria", murmurava ela, mais para si mesma que para ele. "Há quanto tempo você não tira férias, Tiago?" "Não lembro", admitiu ele, tentando sentar-se. Talvez desde antes de Mariana. Dandara o impediu com firmeza. "Fique deitado. Já chamei um médico amigo meu que mora aqui perto. Você provavelmente está com estafa severa, além de possível desidratação." Yara aproximou-se timidamente, segurando um copo d'água com canudo. "A mamãe disse para você beber devagarinho", instruiu a menina com seriedade. Tiago obedeceu, observando o apartamento a partir desta nova perspectiva. Deitado no sofá, sendo cuidado. Era estranho para alguém acostumado a estar sempre no controle, sempre cuidando dos outros. O médico confirmou o diagnóstico de Dandara: exaustão extrema combinada com desidratação e provável deficiência nutricional por alimentação irregular. Recomendou repouso absoluto por pelo menos 1 semana, além de uma bateria de exames para descartar problemas mais sérios. "Vou chamar meu motorista", disse Tiago após o médico sair, procurando o celular no bolso. "De jeito nenhum", declarou Dandara. "Você não tem condições de ficar sozinho esta noite, e aquele seu apartamento enorme não tem ninguém para cuidar de você."
vai dormir no meu quarto e eu fico com Yara na cama dela. Não posso aceitar isso, Dandara. Já causei transtorno demais. Não é negociável, respondeu ela com o tom firme que usava nas reuniões do instituto. Além disso, Yara ficaria preocupada se você saísse assim. A menina assentiu enfaticamente, já trazendo um de seus ursinhos de pelúcia. Este é o Sr. Pipoca. Ele sempre me faz melhorar quando estou doente, explicou com seriedade, colocando o brinquedo ao lado de Tiago. Vencido pela lógica infantil e pela determinação de Dandara, Tiago aceitou passar a noite ali. O que seria apenas uma noite, entretanto, transformou-se em 3 dias. Seu corpo, finalmente livre das pressões constantes, simplesmente desligou. A febre que surgiu na segunda noite apenas confirmou o diagnóstico. Seu sistema imunológico, comprometido pelo estresse crônico, havia cedido. Durante esse período inesperado de convivência, as dinâmicas entre os 3 transformaram-se sutilmente. Tiago, sempre na posição de benfeitor, via-se agora vulnerável, dependente dos cuidados de Dandara e da companhia animadora de Yara. A menina assumiu com entusiasmo o papel de enfermeira assistente, trazendo água, contando histórias e até mesmo tocando pequenas melodias no teclado eletrônico para ajudar o tio Tiago a dormir melhor. Dandara, por sua vez, revelava outra faceta de sua personalidade. A cuidadora instintiva, atenta a cada detalhe, firme nas instruções médicas, mas gentil na execução. Preparava caldos nutritivos com ingredientes simples, aplicava compressas frias durante os picos de febre, administrava medicamentos nos horários exatos. Na manhã do 4º dia, Tiago acordou sentindo-se significativamente melhor. A febre havia cessado e parte de sua energia retornava. Encontrou Dandara na cozinha preparando café. "Como se sente?" perguntou ela, avaliando-o com olhos clínicos. "Vivo graças a você", respondeu ele com um sorriso cansado. "Não sei como agradecer por tudo isso." "Não precisa agradecer. É o que se faz por pessoas que importam." A simplicidade daquela frase atingiu Tiago profundamente. Pessoas que importam. Não clientes, não investidores, não parceiros estratégicos. Simplesmente pessoas que importam. "Onde está Yara?" "Na escola. Hoje é dia de ensaio para a apresentação de Natal." Tiago assentiu, sentando-se à pequena mesa. O apartamento, que antes via como modesto e até precário, aparecia agora sob nova luz. Um lar genuíno, acolhedor, cheio de pequenos detalhes que falavam de afeto. Desenhos de Yara colados na geladeira, plantas bem cuidadas nas janelas, livros organizados por interesse em prateleiras simples. "Dandara, esses dias aqui, me fizeram perceber algo", começou ele escolhendo cuidadosamente as palavras. "Desde que perdi Mariana e Raquel, tenho tentado preencher o vazio com trabalho, com projetos, com a ilusão de que estar ocupado significa estar vivo. Mas aqui, mesmo doente, me senti mais presente, mais conectado do que em anos." Dandara sentou-se à sua frente, servindo-lhe uma xícara de café. "Às vezes precisamos desacelerar para entender o que realmente importa", respondeu ela suavemente. "Você construiu um império impressionante, Tiago, mas impérios não te abraçam quando você está com febre." Ele riu, reconhecendo a verdade daquelas palavras. "Sabe o que Yara me disse ontem enquanto você dormia?" continuou Dandara. Ela disse: "Mamãe, o tio Tiago parece menos triste quando está aqui com a gente, mesmo estando doente. Crianças percebem coisas que adultos tentam esconder." Tiago sentiu um nó na garganta. Era verdade. A tristeza que carregava como uma sombra constante parecia menos densa naquele pequeno apartamento, como se as paredes simples tivessem o poder de conter dores que as mansões não conseguiam. "Vocês duas mudaram minha vida de maneiras que jamais imaginei", admitiu ele. Quando ofereci ajuda a Yara, pensava estar retribuindo um gesto de bondade. Não esperava receber tanto em troca. "É assim que funciona quando as relações são genuínas", respondeu Dandara, alcançando sua mão sobre a mesa em um gesto espontâneo de conexão. "Ninguém apenas dá. Ninguém apenas recebe. Todos crescemos juntos." Naquele momento simples, compartilhando café em uma cozinha modesta, algo se solidificou entre eles. Não mais uma relação de benfeitor e beneficiária,
mas um vínculo autêntico entre pessoas que haviam encontrado, em meio às dores e desafios da vida, um motivo para seguir em frente juntos. 5 anos se passaram desde aquele dia em que Yara ofereceu seu lanche a um aparente morador de rua. A menina de 7 anos agora era uma pré-adolescente de 12, com tranças coloridas e um sorriso que continuava tão radiante quanto antes. O tempo havia trazido mudanças, algumas visíveis, outras mais sutis, mas a essência daquela família improvisada permanecia intacta. O projeto que mudou suas vidas também evoluiu. As unidades móveis de atendimento pediátrico, inicialmente restritas a Salvador, agora operavam em 8 estados brasileiros. O modelo criado por Dandara havia sido reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como exemplo de assistência primária inovadora e inclusiva. A enfermeira do subúrbio ferroviário tornara-se referência nacional em saúde comunitária, convidada frequentemente para palestras e congressos internacionais. Alberto Vasconcelos, após perder repetidamente suas tentativas de minar o trabalho de Dandara, acabou renunciando ao conselho do Instituto Almeida, alegando diferenças irreconciliáveis de visão estratégica. Na verdade, o empresário não suportara ver seu poder e influência diminuírem à medida que as iniciativas comunitárias ganhavam protagonismo e reconhecimento. Na escola Novos Horizontes, a trajetória também não fora sem obstáculos. A diretora Regina Mendonça tentou por diversos meios sutis dificultar a permanência de Yara, desde questionamentos sobre seu ajuste cultural até sugestões veladas de que talvez um ambiente educacional menos exigente fosse mais adequado. Mas a menina, com uma resiliência admirável, não apenas resistiu como se destacou, academicamente nas artes e principalmente na liderança natural que exercia entre os colegas. A diretora eventualmente transferiu-se para uma instituição mais tradicional, como ela mesma definiu em sua carta de despedida. Sua sucessora, a professora Beatriz, a mesma que havia reconhecido o talento musical de Yara anos antes, implementou mudanças significativas no currículo, valorizando a diversidade cultural e a formação cidadã tanto quanto a excelência acadêmica. O apartamento no subúrbio ferroviário recebeu melhorias ao longo dos anos. Uma reforma na cozinha, móveis novos, ar-condicionado em todos os cômodos, mas Dandara manteve sua decisão de permanecer ali, onde as raízes da família estavam fincadas. Tiago respeitou essa escolha, compreendendo cada vez mais o valor da autenticidade e do pertencimento que aquele lugar representava. Ele próprio havia mudado. Após o episódio de esgotamento, reorganizou completamente sua vida profissional, delegando responsabilidades e estabelecendo limites mais saudáveis. Suas visitas ao apartamento de Dandara e Yara tornaram-se parte essencial de sua rotina, não mais como obrigação filantrópica, mas como necessidade emocional genuína. Ali, entre conversas simples e jantares despretensiosos, encontrava o acolhimento que seu luxuoso apartamento na orla jamais proporcionara. Numa ensolarada manhã de outubro, o Centro Pediátrico Mariana em Yara Almeida estava pronto para sua inauguração. Localizado estrategicamente entre bairros nobres e comunidades carentes de Salvador, o complexo médico havia sido projetado para atender crianças de todas as classes sociais, com a mesma excelência e dignidade. Metade dos leitos seria destinada ao Sistema Único de Saúde e a outra metade a convênios e particulares, com total integração entre as equipes e recursos. Era a concretização de um sonho que Tiago alimentava desde a perda de sua filha. Criar um legado que transformasse aquela tragédia pessoal em esperança para outras famílias. Mas o nome duplo na fachada revelava como aquele sonho havia sido ressignificado pelo encontro com Yara, a menina que lhe devolvera a fé na humanidade com um simples sanduíche. O auditório estava lotado para a cerimônia de inauguração. Autoridades, médicos, enfermeiros, parceiros e representantes comunitários ocupavam as centenas de assentos. Na primeira fileira, Dandara observava orgulhosa, enquanto Tiago fazia seu discurso de abertura, falando sobre a importância da saúde infantil acessível e de qualidade. E agora, tenho a honra de chamar ao palco alguém muito especial.
anunciou Tiago, finalizando sua fala. Uma jovem cuja generosidade espontânea mudou não apenas a minha vida, mas será responsável por mudar a de milhares de crianças atendidas neste centro. Por favor, recebam Yara Santos. Houve aplausos calorosos, enquanto Yara, usando um vestido azul turquesa similar ao que usara em seu primeiro recital, caminhava confiante até o palco. Seus olhos brilhavam de emoção, mas sua postura demonstrava uma maturidade surpreendente para seus 12 anos. Bom dia a todos, começou ela, ajustando o microfone. 5 anos atrás, eu ofereci meu lanche a um homem que parecia estar com fome. Era apenas um sanduíche simples que minha mãe havia preparado com carinho, mesmo tendo pouco. Eu não sabia quem era aquele homem, nem imaginava que aquele pequeno gesto mudaria tantas vidas. A plateia ouvia em silêncio respeitoso, captando a autenticidade daquela jovem voz. Aprendi com minha mãe que bondade não depende de ter muito, mas de estar disposto a compartilhar o pouco que se tem. Aprendi que um gesto simples pode acender uma luz onde antes havia escuridão. E aprendi que quando ajudamos os outros, muitas vezes somos nós que recebemos os maiores presentes. Yara fez uma pausa, buscando o olhar de Tiago e depois o de sua mãe, antes de continuar. Este centro pediátrico leva meu nome junto ao de Mariana, uma menina que não tive o privilégio de conhecer, mas cuja memória inspirou seu pai a transformar dor em propósito. Hoje prometo que farei o possível para honrar ambos os nomes, continuando a acreditar que pequenos gestos de bondade podem mudar o mundo e trabalhando para que todas as crianças, independentemente de onde venham, tenham acesso ao cuidado que merecem. A jovem então se dirigiu diretamente a Tiago. Tio Tiago, como você sempre diz, não existem vidas mais importantes que outras. Cada criança que entrar por essas portas merece o melhor que pudermos oferecer, seja ela filha de um empresário ou de uma enfermeira do subúrbio. Este centro representa essa igualdade e prometo ajudar a mantê-la viva. Não havia olhos secos no auditório quando Yara finalizou seu discurso. Tiago, visivelmente emocionado, abraçou-a longamente antes de convidar Dandara a juntar-se a eles no palco para o corte simbólico da fita. Aquela imagem, o empresário bilionário, a enfermeira da periferia e a menina que os uniu, representava uma improvável aliança que transcendia barreiras sociais. Não era uma história de caridade, mas de transformação mútua. Não de salvação unilateral, mas de crescimento compartilhado. Nos bastidores, após a cerimônia, enquanto autoridades e convidados percorriam as instalações, os três encontraram um momento de privacidade. Estou tão orgulhosa de você, minha flor, disse Dandara, abraçando a filha. Seu discurso foi perfeito. Perfeito é pouco, concordou Tiago. Foi autêntico, Yara, exatamente como você. A menina sorriu, alternando o olhar entre os dois adultos que haviam se tornado sua família expandida. Sabe o que eu mais gosto nesse centro? Perguntou ela. Não é só o meu nome na fachada. É que as crianças ricas e pobres vão ser tratadas no mesmo lugar, pelos mesmos médicos, com o mesmo respeito. Tiago assentiu, tocado pela percepção da menina. Essa foi a primeira condição que sua mãe estabeleceu quando apresentei o projeto, revelou ele. Que não fosse apenas mais um hospital para ricos com uma ala de caridade separada, que fosse um lugar onde a dignidade humana viesse antes do status social. E você concordou sem hesitar, lembrou Dandara. Foi quando percebi que nossa parceria tinha potencial de realmente mudar as coisas. Os três observaram pela janela o movimento de pessoas entrando e saindo do novo centro pediátrico. Médicos de jaleco branco, enfermeiros atentos, famílias esperançosas. Todos agora parte de algo que começara com um encontro improvável e um sanduíche compartilhado. Se alguém me dissesse, naquela manhã em que saí disfarçado, que um pequeno gesto de uma criança desconhecida reconstruiria não apenas minha vida, mas criaria tudo isto, refletiu Tiago, indicando o complexo hospitalar ao redor. Eu teria dito que era uma história inverossímil demais até para um romance. A vida real frequentemente supera a ficção, respondeu Dandara sorrindo, especialmente quando nos permitimos ver além das aparências, das diferenças sociais, dos preconceitos, e quando aceitamos ajuda tanto quanto oferecemos, completou Tiago,
lembrando-se dos dias em que, vulnerável e febril, fora cuidado com tanta dedicação no pequeno apartamento do subúrbio. Yara, que ouvia atentamente o diálogo dos adultos, acrescentou sua própria conclusão. E quando a gente entende que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe caminhar junto. Os três entreolharam-se, reconhecendo a profunda verdade naquela observação simples. Eram de fato uma família, não por laços de sangue ou convenções sociais, mas por escolhas diárias de cuidado mútuo, respeito e afeto genuíno. Lá fora, o sol de Salvador banhava a fachada do Centro Pediátrico Mariana e Yara Almeida, onde duas placas discretas explicavam a origem dos nomes. Uma para a menina que partira cedo demais, outra para a menina cujo gesto de bondade trouxera cura não apenas para um homem ferido pela perda, mas para toda uma comunidade. Naquele momento de contemplação compartilhada, os três compreenderam que haviam criado algo raro e precioso. Um ciclo virtuoso onde a generosidade gera mais generosidade, onde a empatia constrói pontes entre mundos aparentemente distantes e onde pequenos gestos de bondade podem, de fato, transformar vidas. A jornada, que começara com um sanduíche compartilhado, havia se expandido para muito além deles. Agora, milhares de crianças encontrariam ali não apenas tratamento médico, mas também a prova viva de que compaixão, quando cultivada, pode florescer nos lugares mais improváveis e criar as mais belas histórias de transformação.